Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal, e assim seja. Com esta prece e com a permissão dos Espíritos Mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da tarde de hoje, com voto de muita paz para os que se encontram em aflição. Nada. Na verdade, são os Espíritos. E existe no ambiente médium que possibilita o ectoplasma. Fornece o ectoplasma. Hein? Não. Deixa eu voltar. Então, possibilita o ectoplasma, fornece o ectoplasma, e o espírito provoca, chama de pirogenia. Mas esse pessoal da televisão convida justamente quem não conhece nada a respeito. Aí aparecem os parapsicólogos, padres, né, para darem a sua opinião. Aí dizem que é o demônio, outros dizem que é a criança que está provocando tudo aquilo, e aí ideias disparatadas, conceitos, né, explicações sem pé nem cabeça. Agora, eles não chamam os espíritas, não é? Eles não querem saber da opinião dos espíritas, tá vendo? Ali é um caso de parapsicologia. A parapsicologia já acabou há muito tempo, principalmente no Brasil. Não existe. Porque está na mão de pessoas ineptas, pessoas que não conhecem nada, nem mesmo de parapsicologia. Que a verdadeira parapsicologia não tem nada de ficar definindo o fenômeno ou explicando o fenômeno através de manifestações subconscienciais, não tem nada disso. A própria parapsicologia, quando sentiu que não tinha como explicar esses fenômenos, apelou para o espírito, admitiu a interferência dos espíritos no processo fenomenológico. E quem apelou para isso foi o pai da parapsicologia, chamado Joseph Bentheim, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. E ele, sentindo que esses fenômenos não eram provocados pelo subconsciente, ele reformula o conceito, né, adotado pela parapsicologia, quanto à origem, à gênese desses fenômenos, atribuindo-os também à manifestação espiritual. E aí a parapsicologia sofreu um rude golpe com isso. Resultado, ela quase que desaparece e quando reaparece está nas mãos dos religiosos. Ou então de certos parapsicólogos, como vai aparecer uma doutora Lídia, né? Lídia, e esteve até conosco num seminário, fazendo um trabalho, e nessa época ela admitia até o espírito, mas agora não admite mais. Ela acha que é a manifestação subconsciente. Agora, ninguém explica o porquê. Por que esses fatos existem? Por que de repente as roupas, né, pegam fogo, a poltrona aparecem riscadas como se fossem unhas gigantescas, rasgam o sofá, a poltrona, na parede aparecem manchas de sangue. Foi o subconsciente que botou ali as manchas de sangue? Aparecem figuras também, no assoalho, na Espanha mesmo, tem uma casa em que o chão da cozinha
de repente foram aparecendo certas figuras, e foi um Deus nos acuda. Aí apareceram os parapsicólogos religiosos para definir. Aí disseram que era uma criança vizinha que fazia isso, subconsciente, aquela história toda. Agora só tem um detalhe, é que as figuras que estavam ali no chão da cozinha eram de padres mortos que dirigiam a paróquia que ficava pertinho da casa. Então a criança imprimiu ali rostos de padres que ela nunca viu na vida. Quer dizer, olha, são explicações ridículas. E todo mundo, se vocês assistiram ao Fantástico, gravaram e tal, vocês vão ver quanta explicação ridícula. Só porque não querem admitir o espírito. Quando eu fiz pesquisa com o nosso querido amigo José Medrado, a gente acabou de fazer um trabalho de transporte de objetos para ambientes fechados, e ele nesse dia estava com uma pressa tremenda para ir para casa, que de manhã acordar cedo, aquela história. E o rapaz, descansa aí um pouco, você ainda está impregnado de ectoplasma, fica aí, sossega o facho, fica aí direitinho, deita aí nesse sofá. Mas ele teimou, e aí foi embora. Quando chegou no apartamento dele, ele fechou a porta, né? Escureceu tudo, virou outra gabine mediúnica. Resultado, com pouco tempo, os espíritos tocaram fogo no guarda-roupa dele, e aí foi uma confusão. Por mais que jogava sem água, não apagava o fogo. Aí chamaram os bombeiros. Eu tenho até a ocorrência. Eu tenho uma ocorrência do Corpo de Bombeiros. Foi com a dificuldade eu consegui lá, mas eu consegui. Os focos do incêndio eram interessantes. Eles apareciam ali na parede, aí os bombeiros jogavam água e aparecia adiante. Aí os bombeiros não estavam entendendo de nada, coitados, estavam perdidos. E por mais jogasse água, o fogo estava ali. Quando daqui a pouco o fogo desaparecia, eles olhavam, não estava nada chamuscado. Era para ficar pelo menos uma mancha, né? Uma escura, qualquer coisa dessa, né? E eles, olha o relatório, quem fez o relatório, achando estranho o comportamento das chamas. Foi um caso, foi aí que Medrado começou a ficar com medo, não quis mais saber de pesquisa. Mas esses fenômenos acontecem, olha, eles quebram tudo dentro de casa, simulam barulhos ensurdecedores. Por exemplo, a pessoa está deitada, daqui a pouco a cozinha vem abaixo, com panela, com prato, com tudo, parece que rebentaram tudo. Quando chega lá, está tudo em seus lugares. Olha, o problema é o seguinte: os espíritos, minha gente, eles estão desesperados há muito tempo. Eles querem chamar a atenção do homem para a sua realidade espiritual, e o homem inventou uma pseudociência, a parapsicologia, para explicar, segundo a teoria que nega o espírito. Então, eu vou até repetir, para explicar, segundo a teoria que nega o espírito, que aquilo ali é fruto da nossa subconsciência. Agora, ninguém explica que subconsciência é essa, hoje tu chama de inconsciente, que provoca fenômenos deliberados e que escapa ao conhecimento do chamado percipiente. Eles chamam de percipiente, abnormal, o paranormal e aí por diante. Eles não explicam. Vocês vão ver hoje, quem assistir, vocês vão ver que eles vão ficar sem nenhuma explicação plausível, racional do fenômeno. Então os espíritos estão chamando a atenção. Isso vem desde o tempo de Jesus. E também tem uma coisa, depende do status moral do lugar, da família ou do ambiente onde os espíritos estão. Um ambiente sério, mesmo tendo um médium, os espíritos não fazem isso.
né? Quando o ambiente é sério, quando as pessoas são razoavelmente equilibradas, porque eu não conheço ninguém equilibrado nesse mundo. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, me mostrem o fenômeno que eu quero investigar. Então, mas existem pessoas razoavelmente equilibradas, que se esforçam para se melhorar, para ter um nível moral, né, de vida, dentro, né, de certas normas. Eles sentem dificuldade, mas quando o ambiente é propício, aí eles pintam e bordam. Agora, paralelamente, eles estão querendo chamar a atenção. Chamar a atenção do homem para a sua imortalidade. Jesus fez isso e foi inútil. Ele materializou, o Espírito não materializou, Moisés e Elias. E aí? Que resultado ele conseguiu? A humanidade acreditou no Espírito? Mesmo ele tendo materializado 2 Espíritos, não, aquilo ali é mistério, aquilo ali é milagre. Peraí. Aí, se é mistério, ninguém pode questionar, ninguém pode investigar. Mas Jesus mostrou que os homens sobrevivem à falência do corpo físico. Está lá no Monte Tabor. Olha, essa é uma questão que poucas vezes, eu nunca vi na televisão, essas correntes religiosas tratarem desse assunto, das materializações no Monte Tabor, o aparecimento de Moisés e Elias. Eu nunca vi. Estou para ver. Então, o próprio Jesus, foi inútil ele mostrar à humanidade o processo da imortalidade e da comunicabilidade, porque tem lá escrito que Jesus conversou com os espíritos. Não foi Kardec que conversou com os espíritos. Quem conversou primeiro com os espíritos foi Jesus, está lá escrito. Ninguém sabe o que ele conversou, mas conversou. Ali foi da subconsciência de Jesus, uma projeção dos discípulos que estavam em transe, porque os 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, ainda diz assim, armaram uma tenda, quer dizer, armaram um gabinete mediúnicozinho e dormiram, mas não dormiram, entraram em transe e ofereceram o ectoplasma de que Jesus estava precisando para materializar os 2 espíritos. Foi inútil, que ninguém deu crédito a Jesus. É milagre, ponto. Mas por que ele fez isso? Olha aí. Não tinha plateia, não tinha ninguém, só os 3 discípulos em estado de transe, ele sozinho. E os discípulos em transe. Não havia ninguém além deles 4. Ninguém. O monte estava deserto. Por que Jesus fez isso? Ele queria mostrar a quem? A posteridade. Era isso. Mas deram as costas. Não, quando fala em espírito, aí sai o parapsicólogo, o religioso. Então aquilo no Monte Tabor foi uma farsa. Jesus inventou, então mentiram que Jesus não materializou espírito nenhum, nem conversou com o espírito. Então aquilo ali é uma mentira. Quer dizer, quando ele materializa um espírito, é milagre. E o que é um milagre? Vocês acreditam em milagre? Milagre não existe, é invenção. Inventaram para dizer, não, é milagre, então não pode ser explicado. Pronto, acabou. Finito. É muito conveniente, não é? Então, Jesus foi o primeiro a perder tempo. Perdeu precioso tempo, tentando mostrar à humanidade a imortalidade. Perdeu tempo mesmo, porque ninguém deu crédito a Jesus. Quanto mais ao resto. William Scrooge, que materializou o espírito chamado Kate King, um dos pais da ciência moderna, ele perdeu tempo também? O espírito se materializou, Kate King, ele convidou 30 jornalistas ingleses para participarem da sessão de materialização.
Eles foram lá, os jornalistas, constataram ali, como diziam os latinos, de viso, o espírito lá materializado. Aí um desses jornalistas, isso é verdade, correu e disse: olha, isso é uma farsa, nós estamos sendo enganados. Aí abraçou o espírito no meio da sala. Mas os espíritos orientadores já estavam prevendo isso, preservaram a médium, acordaram a médium na mesma hora para ela não entrar, né? Não desencarnar até. E aí fizeram algo que os jornalistas restantes, 29, muitos saíram correndo. Quando ele abraçou Kate King, ela se dissolveu nos braços dele. E aí ele ficou assombrado e a cabeça dela veio esbarrar na mão dele, nas mãos dele. Ele aí joga a cabeça para lá, a cabeça rola, bate no rodapé e se dissolve. Esse jornalista foi internado em estado de choque. E os outros correram, teve gente que pulou até janela. Tá bom? Mas não é uma farsa? Não é uma mentira? Foi o que aconteceu ali? Foi um truque? Olha aí. Mas muita gente não sabe disso, só quem estuda, quem quer se aprofundar. Aqui está, muitos desses fatos estão aqui nesse livro. Esse é um livro de pesquisa. Eu fui até a Europa para escrever, para buscar subsídio para esse livro aqui. Está aqui dentro. E aí, um livro desse não é best-seller, não vende. O que está aqui é mentira. Que a pessoa não entende nada, não conhece nada. Não, isso não existe, isso é mentira. Isso é uma farsa. Nunca estudou, nunca pesquisou. Uma opinião dessa, para mim, é leviana. Não, eu não me sensibilizo, eu não aceito. Mas qual é a prova que você tem que não existe? Você já pesquisou? Não, então sua opinião é uma opiniãozinha destituída de qualquer fundamento científico. E aqui não. Vocês não vão duvidar de William Crookes, um dos pais da ciência no nosso tempo. Um homem de altíssimo nível moral, intelectual, científico, e que não ganhou um tostão com isso. Muito pelo contrário, ganhou foi aborrecimento. Alguns cientistas ingleses voltaram as costas a William Crookes. Maria Curie, que eu falo de vez em quando, que eu sou fã dessa mulher. Maria Curie, prêmio Nobel de Química e Física, que jamais um ser humano conseguiu, só ela. Ela também materializou o espírito na Universidade de Sorbonne. Quando ela chamou os colegas dela, se recusaram a ir. Respeitaram porque estava diante de um gênio. E a imprensa parisense não se atreveu a contestar Maria Curie. E como uma mulher que tinha já, não é, sido contemplada com 2 prêmios, super cobiçado, não é o prêmio Nobel, ela pegou 2, foi o único ser humano que conseguiu essa façanha. Como uma mulher dessa ia submeter uma farsa? A título de quê? A importância dela, até hoje, a radiologia deve a ela. Até hoje. Então uma mulher dessa ia submeter uma farsa, uma mentira, um embuste? Eu não acredito. O que ela iria lucrar? Se tratasse de um sujeito, né, sem base moral, tudo, mas era uma mulher íntegra. O marido dela ganhou também o prêmio Nobel de Química, Pierre. Então, dentro de casa tinha 3 prêmios desses.
Isso é notável. E eles dois se submeteram, ou melhor, submeteram médiuns como Eva Carriere a pesquisas notáveis. Vocês vão encontrar isso aqui também. Está aqui. Isso não é romance, não. Isso aqui é pesquisa. Por que não divulgam isso? Tem medo? Medo de quê? De que você tem medo? Passar por quer dizer, o brasileiro, desculpe, é isso, não estou subestimando a nossa raça, a nossa etnia. O brasileiro, por mais se esforce, não vai chegar aos pés de uma Maria Querré. Eu sinto muito dizer isso. Aí vem um leigo lá, um sujeito que não sabe nada, não conhece nada, eu não acredito nessas coisas. Eu vou lá dar crédito a uma pessoa dessa? Eu nem discuto. Eu dou as costas e vou embora. É isso que eu faço. Esse é o metido intelectual. Na televisão, por exemplo, um Jô Soares leva o negócio na brincadeira, não acredita. Né? Qual é a pesquisa que aquele homem fez? Nenhuma. Nada. Ele teve sucesso como humorista, tudo bem. Ele consegue fazer as pessoas rir. Isso já é alguma coisa. Ele já conseguiu muito fazer as pessoas rir, principalmente nesse país. Né? É uma façanha. Mas ele só sabe fazer as pessoas sorrir, mais nada. Aqui não. Aqui faz as pessoas pensar. É diferente. E o brasileiro não é dado a isso. A pensar, a raciocinar, estabelecer premissas. Não está na nossa característica cultural, intelectual. Pensar, raciocinar. Aí a doutrina espírita fica prejudicada. Por quê? Porque ninguém se procura saber, bom, vou estudar isso aqui. Será que é verdadeiro isso aqui? Será que isso aqui é uma mentira? Será que é uma farsa? Eu vou pesquisar, vou analisar essa questão. Não, a priori, sem nenhuma investigação, não existe. E aí todo mundo acha maravilhoso. É notável. A pessoa chega na televisão porque tem uma certa notoriedade, né? Uma certa fama. Que hoje no Brasil só quem tem fama é quem aparece em televisão. Se não aparecer na televisão, não tem fama. Não é não? É. Se a pessoa não aparece na televisão, não tem fama. Me diga o nome de um grande químico brasileiro. Hein? É Macoco. Um grande matemático brasileiro. Uma celebridade. Me digam. Agora, quem são as meninas do Tchan? Todo mundo sabe. Esse é o Brasil, meus senhores e minhas senhoras. É esse o Brasil. Não apareceu na televisão nada de fama. Quer dizer, isso é um absurdo. Seja lá quem for, medíocre ou não, que tenha notoriedade através da televisão, vira, é uma celebridade, é uma coisa. Agora, onde estão os grandes brasileiros? Onde estão? Me respondo aí. Então, quando um sujeito desse, num programazinho de televisão, como Fantástico e Companhia, porque são programas medíocres, para o meu gosto, não sei se agradam a vocês. Eu tenho a impressão que não, porque o nosso público aqui é seleto. Nosso público aqui
elite intelectual. Por isso que eu me arrisco a falar de uma forma tão à vontade a respeito do temperamento e da intelectualidade, entre aspas, dos brasileiros. Onde uma doutrina como é dos espíritos, que nasceu no primeiro mundo, muita gente não gosta que eu diga, mas eu digo de propósito, para incomodar muita gente. Agora, tem uma coisa, uma advertência: vibrem contra as minhas ideias, mas não contra mim, tá certo? Por favor. Então, esse livro aqui e outros livros de pesquisa ficam jogados lá nas prateleiras da livraria. Quando vocês encontram em livrarias espíritas esses livros? E aí o que é que aconteceu? As editoras espíritas, e algumas oportunistas, não espíritas, mas se dizendo espíritas, estão inchando o movimento espírita de livros os mais medíocres. E está todo mundo entusiasmado com esses livros. O que está acontecendo com a sociedade brasileira, minha gente? Outro dia disseram assim: Bernardo faz aquele tipo lá de desobsessão, Bernardo não evoluiu. Veja só, eu não evoluí. Eu acho que foi o homem que não evoluiu. Não é? Faça um balanço. Vamos tomar da época de Jesus para cá. Foi o que aconteceu com a humanidade. Sofrimento, dores, guerras, drogas e aí por diante. Crimes hediondos. Poucas coisas realmente positivas. Se você fizer um balanço, poucas coisas positivas vão aparecer. E aí diz: não, Bernardo não está evoluindo. Só porque eu estou dando a pesquisa, porque esse trabalho aqui é de laboratório, não pense que isso aqui é mesmo que o cabelo de Von Cury, não sei se você se lembra de Von Cury, ele dizia que era um desalinho arrumado. Ele usava peruca também, é um desalinho arrumado. Aqui vocês pensam que isso aqui é bagunça, não é não. Aqui toma um bonde errado, isso aqui é pura pesquisa, isso aqui é laboratório. Agora, as pessoas não percebem. O que é que eu posso fazer? E elas estão certas? Até certo ponto, sim. Porque se elas não veem, elas fazem um juízo segundo o seu entendimento. Então, eu não estou evoluindo. Eu digo: claro, eu não quero evoluir ainda não. Eu quero ficar assim, para ajudar o máximo que eu possa ajudar com os meus companheiros aí. Eu não posso assim: hoje só atendemos 10 pessoas. Nada disso. As outras podem ir embora, coitadas, desesperadas, aflitas, querendo ser ajudadas, e vai embora para casa. Eu vou daqui a 20 dias. Não é? É triste admitir, mas é a verdade. Então eu não quero evoluir. Evoluir como o quê? Como a música popular brasileira, que despreza uma Dolores Duran, um Lamartine Babo, um Haroldo Barbosa, um Noel Rosa, para cantar a boquinha da garrafa. Que evolução tremenda da música popular brasileira. Vocês não acham, não? Eu fico admirado com tanto talento, tanta versatilidade, desprezão, né? Um Ari Barroso. E aí as músicas medíocres tomando conta. Poesia brasileira, me citem um poeta aí, por exemplo. Um livro assim, Olavo Bilac, Alfonso de Guimarães, um Alceu Vamose. Onde estão? A poesia evoluiu tanto que acabou. Na década de 70, 60, apareceu a poesia concreta no Brasil. Isso já é antigo. Poesia concreta, era a última palavra. Aí o poeta, vê só, versejando, saiu de casa, entrei na garagem, passava uma carreta fazendo barulho. Eu digo: isso é poesia, meu Deus do céu? A poesia evoluiu. Então eles querem que o espiritismo também evolua dentro desses parâmetros, dentro dessas propostas.
na literatura. Um dos últimos dos moicanos seria Jorge Amado. Não é? O último dos grandes poetas, que foi, não sei o nome dele agora, esqueci, passou, um mineiro. Carlos Drummond de Andrade, muito bem. Foi, para mim, um dos últimos grandes poetas brasileiros. Ele, o Vinícius de Moraes, com toda a femininidade dele, que ele cantava muito, né, o sexo, na verdade, mas de uma forma talentosa, vamos ressalvar. Então, esses homens desapareceram, e aí evoluíram. Esse tipo de evolução, eu não quero não, eu me recuso. Na política, por exemplo, onde vocês encontram um Otávio Mangabeira, íntegro, conseguiu sair pobre do governo, uma façanha. Onde estão um Otávio Mangabeira, um Joaquim Seabra, um Rui Barbosa? Onde estão Washington Luiz? Onde estão esses homens? Onde estão os políticos brasileiros? Hein? Então, parece que houve um retrocesso, minha gente. Não é? Não parece que houve um retrocesso? As religiões, por exemplo, querem botar o espiritismo também dentro dessa loucura, desse caudal de mediocridade. O homem desesperado desses finais de século, sem perspectiva. Ninguém fala em imortalidade da alma, ninguém fala muito menos que reencarnação, nada. Morreu, acabou. Agora estão voltando àquela era do circo sem pão. E aí os brasileiros sofridos, famintos, ignorantes, estão dançando. Agora tem a aeróbica de Deus. Que maravilha! A que ponto chegou a religião? Religião tem um aspecto, pelo menos essencialmente, pedagógico, de tentar explicar ao homem os enigmas da vida. Explicam? Aí dizem, Bernardo é contra. Eu não sou contra nada, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo uma análise aqui para mostrar a mim e a vocês, a todos nós, que nós precisamos tomar uma providência, que as coisas estão se degenerando, se corrompendo. A corrupção está em todos os caninhos da sociedade, de modo particular, a sociedade brasileira. Como combater isso? Que o governo se preocupa em combater o real, mas a moral não. Quem é que está se preocupando com a moral do brasileiro? Com a integridade moral do brasileiro? Me respondo aí. Ninguém. Nós estamos perdidos. É como se fosse assim, um barquinho num mar agitado. Nós estamos completamente perdidos. E aí estamos inventando uma série de... nós não. Alguns sabidos estão inventando isso. Inventam certos artifícios e as pessoas vão atrás. Não, eu vou me iluminar. Aleluia. Eu vou lá me iluminar. Aí o outro promete isso. A outra promete aquilo. E aí as pessoas ficam, coitadas, ao sabor desses espertalhões da fé. Por isso, está faltando Jesus. Mas não é com sua doutrina não, é com seu chicote. Onde está Jesus com seu chicote? Está faltando o mestre com o chicote na mão para espantar e espancar os vendilhões do templo.
como ele fez. Ah, mas Jesus é o doce rabi da Galileia. Mas o doce rabi da Galileia azedou. E tomou de um chicote e partiu para o templo. E aí surrou os que estavam ali vendendo a fé. Então não está faltando a doutrina de Jesus no nosso tempo. Está faltando o chicote de Jesus, o látego da verdade, da integridade moral, do respeito. É isso que está faltando. Está faltando. E tem uma coisa: se não tomar cuidado, o próximo século vai, eu não sei o que vai acontecer mais nesse mundo, nesse país, entregue às baratas, moralmente entregue à sua própria e triste sorte. As pessoas não têm mais a quem recorrer. Vocês veem uma coisa típica: aparece um médium ali de cura, e aí aquela multidão abandona os hospitais, os médicos, e vão para lá desesperadamente, mesmo que nada acreditassem antes, vão lá em busca da cura, e são exploradas também. E ali não tem o espírita, aquilo não é espiritismo, é o médium recebendo um espírito e fazendo o que dá na telha dele. Não envolvam isso com o espiritismo. O espiritismo é outra coisa. Tem nada de ficar pegando faca enferrujada, bater tesoura no nariz das pessoas. Isso tem nada a ver. A medicina espiritual é diferente, é muito mais avançada e muito mais do que a do homem. Aquilo ali é mediocridade. É espírito medíocre que se submete a isso. Encontra um médium que não sabe nada, não conhece nada. Uma vez um médium daqui da Bahia disse: eu estou recebendo o espírito do doutor fulano e tal, você pode abrir um espaço lá no Telma? Eu digo: não, lá não. Mas vai curar muita gente? Eu digo: não estou atrás de curar ninguém não. Ou vocês acham que eu estou aqui e nós estamos aqui para curar o corpo? Nós estamos trabalhando com a alma. Se médicos somos médicos das almas. E isso não é exercício legal da medicina, é o exercício legal do amor. É isso que nós estamos fazendo aqui. É esse o objetivo do nosso centro. É tentar trabalhar com os espíritos, com as almas. Eu sei que é difícil entender, porque há pessoas que falam muito em caridade. Não, e a caridade? A caridade existe. Mas a caridade que nós entendemos aqui é a caridade que tem um objetivo muito mais profundo do que a caridade eminentemente material. A repercussão do nosso trabalho é em nível espiritual. Agora, há consequências fisiológicas, certo, mas são consequências. O objetivo primordial é o espírito. Então esse trabalho aqui é um trabalho que eu posso reputar diferente. E é baseado em pesquisa, porque tudo que vocês veem aqui é baseado em pesquisa. Há mais de 30 anos que eu pesquiso a alma e não sei nada. Mas o pouquinho, não sei nada, quer dizer, o pouco que eu sei, eu estou usando aqui. Eu estou utilizando aqui nesse trabalho. Então as pessoas dizem: olha, Bernardo não evoluiu. Dentro das casas espíritas dizem isso a meu respeito: o Bernardo não evoluiu. O que é que esse povo entende por evolução? Né? Eu não sei. O que é evoluir? É crescer. Crescer como? É uma coisa que deve ser discutida. É por isso que as pessoas desiludidas, desencantadas, decepcionadas, se agarram a certos gurus, ou então a certas ideologias que não levam a nada, porque foi criada pelo próprio homem.
E tudo que o homem cria tem um sinete da imperfeição. É uma coisa inerente. Eu estava estudando um dia sobre os computadores e já chegaram à conclusão que existem computadores assassinos. Computador, minha gente, é faca de 2 gumes. Isso nós vamos descobrir mais tarde. Vocês vão assistir mais tarde o que eu estou dizendo aqui, vão comprovar. Então o homem está perdido, criando sistemas, tecnologia. Ele quer estar naquele deslumbramento de devassar o código genético da humanidade. Aí lá vai ele atropelando a evolução e a lei de Deus. Porque não adianta ser niilista, eu sou cientista, não tem nada a ver com Deus. A lei é divina mesmo. Ao homem é dado o livre-arbítrio. Ele faz o que ele quer. Ele pode botar a orelha em lombo de rato, como já botou. Não já viram, não? Ele tem direito a manipular os códigos genéticos que derem na telha deles. Eles podem inventar clones, criogenia, podem criar seres em laboratório. Tudo é dado ao homem. Agora, a tecnologia avançada, computadorizada, e o homem mal sabe a origem de uma dor de cabeça. A origem da pressão arterial desequilibrada. No entanto, ele está lá abrindo com códigos genéticos. Ele mal sabe, coitado, o que é que tem nas mãos. Ainda não é dado ao homem conhecer isso. Tanto ele não conhece o corpo e muito menos conhece a alma. Nós estamos, a tecnologia, cada vez mais o homem se afunda no mistério da vida. Cada vez mais se torna enigmática a vida. Ele vai investigando e cada vez que investiga, ele topa com mistérios. Utiliza a energia para o mal. E não sabe nem o que é energia. Porque criaram fórmulas. Outro dia eu assistia a um filme na televisão, e aí o menino perguntava assim: papai, o que é a água? Aí ele dizia: é H2O. Pronto. É água. Aí se eu tivesse lá perguntar: mas o que é H2O? Ele dizia: a água. Né? Então nós estamos ainda, quando se fala em evolução, precisa ter muito cuidado. Nós vamos realmente chegar lá, mas com o tempo. Nós queremos botar os carros adiante dos bois. E aí o conflito tremendo que se estabelece. E uma coisa que o homem ainda não conseguiu entender são os processos de rejeição. Pensa que é o corpo que está, é o cérebro, não é o perispírito. Como eles não conhecem, não é? O perispírito, está aqui, ó, não conhece nem a natureza, nem funções e propriedades do perispírito, que a medicina nem quer saber que perispírito existe. Então, se para esse povo o perispírito não existe, o que é isso aqui? É invenção? São pesquisas de laboratório. É isso que devia ter dado na faculdade de medicina. Os estudos do coronel Albert de Rochat sobre a esterilização da motricidade e da sensibilidade. Isso que devia dar. Mas não, tudo é o corpo. E acabou. É o materialismo imperando em toda a face da terra.
O homem busca religiões, busca Deus, né? Doutrinas filosóficas, tudo, mas é materialista na essência. Toda a ciência humana é materialista. Toda. Sem exceção. É aí que está o grande problema do homem. Tudo, a legislação, o direito, a pedagogia, todas essas ciências humanas e sociais negam o espírito. E se baseiam em quê? Na efemeridade da vida. No nascimento e a morte. Então essas ciências existem dentro dessa perspectiva da morte, nascimento e a morte. Pronto. Nesse meio tempo, quantos bilhões de dólares não já gastaram para tentar vencer a morte? E nunca conseguiram, nem vão conseguir. Eles jamais vão impedir a morte. Podem criar os maiores sistemas de longevidade, pílulas, mecanismos, tal e tal. Nada. O homem morre mesmo. Ele jamais, dentro dessa perspectiva, vai vencer a morte. É aí que um cientista como Einstein, que chegou uma vez numa palestra em Princeton, ele num rasgo assim de desgosto, de tristeza, lamentava, e ele reconhecia isso, e sem presunção. Ele lamentava que ele, em sendo um gênio, estava submetido à velha e temida morte. E ele chegou a perguntar, mas que adianta ser gênio? Que adianta ter elucubrações cósmicas? Estabelecer teorias maravilhosas? Tentar devassar o universo? E não poder vencer a morte? Não escapar do túmulo, da escuridão e da podridão tumulares? Ele disse isso num discurso. Ele foi aplaudido de pé. Foi aplaudido de pé por todos que estavam presentes. Porque todos reconheceram que são escravos ainda da morte. A velha morte, com sua foice, domina a humanidade. Cientistas, homem do povo, todo mundo. Todos estão submetidos a ela. Aí dizem o seguinte: todos se igualam na morte. Não é não. A morte é um processo seletivo, mas moralmente seletivo. É ali que o homem, que o ser eterno vai encontrar o seu lugar, o lugar que ele construiu, não especulando sobre a natureza, mas lutando para dominar as suas más tendências. Mas não a luta que a pessoa se esconde, que se torna uma anacoreta, é aquela luta dentro da sociedade, com todos os seus conflitos. Então esse é o trabalho que nós fazemos aqui. Nós trabalhamos não com a morte, mas com a vida. Porque no momento que um espírito vem aqui, não é um morto, é um vivo. Ele não sobreviveu ao corpo. Ele nunca dependeu do corpo para viver. Então não tenho medo da morte. Nem tenho medo daqui. Porque no momento que um médium desse está manifestando um espírito, está manifestando um ser igual a nós. As mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos condicionamentos, desesperados, aflitos. E a maioria esmagadora saiu daqui sabendo que o fim de tudo era o túmulo. Que surpresa! Um espírito, uma vez, para encerrar, me disse: olha, foi uma surpresa maravilhosa. Que coisa fantástica. Quando eu me vi novamente pensando. Quando eu me vi existindo. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu possa ter tido contato.
a minha eternidade. Então, não tenho medo daqui dos mortos, porque não estão mortos. Como nós também somos vivos e jamais morreremos. Um dia, quem sabe, um de vocês, ou eu, estaria aqui me manifestando e alguém com medo da gente. A vingança é maligna. E acabou. Muita paz.